falar sobre um assunto aqui, Trindade. Coloca aí no seu caderno, Trindade, a doutrina da Trindade. E a doutrina da Trindade, já vou adiantando para você, porque por mais que eu te explique, por mais que eu tente entender, nós nunca vamos entender ao certo o que é a Trindade, porque existem mistérios que é só para Deus, existem respostas que são só para Deus. E aí, quando nós falamos sobre Trindade, nós só conseguimos entender até aquilo que é racional a nós, amém? Então, o que é Trindade? A palavra Trindade, na realidade, ela não aparece na Bíblia. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que você não verá a palavra Trindade dentro dela. Mas o significado da palavra Trindade são 3 unidades, ou, em outras palavras, triunidade, que quer dizer 3 unidades em uma só. E aí, o que nós falamos sobre a Trindade aqui? É quase impossível nós, como seres humanos, tentar nos fazer entender 3 unidades ou triunidade. Então, assim, nós nos fazermos entender ou fazer alguém entender, costuma a gente até bagunçar a cabeça dos outros. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar o que é a Trindade para nós. A palavra de Deus no livro de 1 Coríntios 8, no versículo 6, está escrito assim, ó: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Então tá lá, 1 Coríntios 8, 6. 1 Coríntios 8, 6. Então ele fala que há um só Deus. Aí quando a gente fala da Trindade, da doutrina da Trindade, o que a gente pensa? Ué, esses são 3 deuses, por que a Bíblia fala que existe um só Deus? Por que as pessoas falam isso? Porque a própria Bíblia nos baseia de Gênesis a Apocalipse a presença dos 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós só afirmamos essa Trindade, essa doutrina da Trindade, porque existe essa confirmação na palavra de Deus. E por que nós estamos falando sobre essa Trindade? Porque é importante nós entendermos o que ela é. Olha só, se você olha para mim e diz para mim assim, Jesus é Deus? Eu pergunto para você, Jesus é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. Deus é Deus? Sim. Então existe 3 deuses? Não. Existe um Deus. Um Deus na pessoa do Pai, um Deus na pessoa do Filho, um Deus na pessoa do Espírito Santo. Nossa, mas que confusão, pastora. É assim mesmo. Olha aqui, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, que eles são uma única essência. Olha para quem está do seu lado e fala, uma única essência. Então ele tem a essência dele. Todos eles têm essência divina, é a essência de Deus. Mas cada um deles tem a sua característica própria. Amém? E aí nós vamos lá no Velho Testamento. No Velho Testamento, quando ele fala assim, né, o pastor Fábio até já leu aqui para vocês, em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você sabe que quando a gente fala façamos, é um verbo conjugado, né, na terceira pessoa do plural, ou seja, nós estamos em 3, em 4, em 5, mais de uma pessoa. Façamos. Se fosse um único Deus, ele diria assim, eu vou fazer, eu farei. Se fosse só ele mais um, ele podia falar façamos, ou então ele podia dar a ordem, faça. E quando ele fala faça, é uma decisão que ele tomou e colocou para todo mundo que ele está dando aquela ordem, faça. Mas ali ele fala façamos, nós vamos trabalhar juntos. Como é que nós vamos trabalhar? Juntos. E aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali é que fizeram a nossa humanidade. Amém? Então juntaram os 3 para nos fazer semelhantes ao Pai, semelhantes ao Filho, semelhantes ao Espírito Santo. E olha só como que é a característica de cada um. O que o Pai fez? O Pai enviou o Filho.
O que o Filho fez? Ele veio e morreu por nós. E o que o Espírito Santo faz? Nos consola. Então, cada um deles tem a sua missão, distinta um do outro, mas os três são um só. E eu quero que você entenda que um não faz nada sem o outro. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo não faz nada sozinhos. Eles estão sempre juntos. Você sabe por que nós não conseguimos separar Pai, Filho e Espírito Santo e entender que eles são três e ao mesmo tempo são um? Porque entre eles existe uma característica chamada unidade. E não é unidade como nós dizemos aqui, eu tenho uma unidade, duas unidades, não. Eles são uma única unidade. Eles são um apenas. Se você pega este copo e coloca alho, coloca água e coloca óleo, o que acontece? Não se misturam, mas estão no mesmo recipiente, mas não se misturam. Pai, Filho e Espírito Santo se misturam. Haja visto que nós não conseguimos separá-los. Mas vamos ver lá. Ontem nós lemos no livro de Joel, que o Pai fala através dos seus profetas que derramaria sobre nós o Espírito Santo. E que os velhos falariam, sonhariam, que os jovens fariam isso e aquilo. Então o Espírito Santo, ele é mencionado no Velho Testamento. E no Velho Testamento é mencionada a chegada de Jesus Cristo, né? É ali que eles anunciam a chegada do Filho de Deus. É ali que eles anunciam o Messias prometido no Velho Testamento. Então no Velho Testamento nós temos Pai, nós temos Filho e nós temos Espírito Santo. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque se vamos falar da Trindade, da doutrina da Trindade, nós temos que acompanhar a Bíblia toda. E aí nós vamos lá para o Novo Testamento. O que o Novo Testamento diz no batismo de Jesus? Assim que Jesus desce na água, e aí quando ele desce, que ele está orando, o que aconteceu? Aparece o Espírito Santo na forma de uma pomba. Quem é que estava batizando? O Filho. Fala assim, o Filho. O Filho batizado, fala, o Filho batizado. O Espírito Santo veio como pomba. Como que o Espírito Santo veio? E quem falou lá do céu? Esse é o meu Filho amado, Deus. Então nós temos os três agindo no mesmo momento. Então nós temos Pai, nós temos Filho e nós temos Espírito Santo. Então que não haja dúvida entre essas três pessoas da nossa doutrina de Trindade aqui na igreja. E por que nós não as separamos? Que agora é o maior tema que eu quero tratar aqui com vocês. Vamos lá para a matemática. Quem é bom de matemática aqui? É conta fácil. 1 mais 1 quanto que é? 2. Mais 1. 3. Agora eu pergunto, quanto que é 1 vezes 1? 1. Quanto que é 3 vezes 1? 3. Ah. E quanto que é 1 vezes 3? 3. 1 vezes 3? 3. Então o que acontece? Quando você pega 1 vezes 1 mais 1, dá 3. Agora eu vou fazer uma confusão na sua cabeça matemática. 1 vezes 1? 2. Não. 1 vezes 1 é 1. Vezes 1? 3. 2. Não, gente. Vocês são ruins de matemática. Eu sou melhor que vocês. E olha que eu sou de português. 1 vezes 1 é 1. Vezes 1 é 1. Aqui nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, que é o mais. E no vezes, nós temos apenas 1. Que é 1 vezes 1 vezes 1, ou vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Quantas vezes for vezes 1? É 1. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, ele vai ser sempre 1. E Pai, Filho e Espírito Santo é 1. E ao mesmo tempo eles são 3. Está claro isso aqui? Amém. O Pai que nós vivemos, Ele é amor, Ele é justiça. Olha para quem está do seu lado e fala: Pai, é amor, e justiça. Filho, Ele é salvação e Senhor. E Espírito Santo, comunhão, consolação. Então nós temos os três, nós temos um, e todos eles sobre todas as áreas da nossa vida. Amém? Até que todos entenderam? Amém?
eles são uma unidade. A unidade de Pai, Filho e Espírito Santo, ela só é explicada através de tudo que eles fazem por nós. E eles só fazem isso em unidade para que nós sejamos iguais a eles. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então nós temos que ser iguais a eles. Nós temos que ser unidos, nós temos que ser unidade. E o que é ser unidade? É o que um faz, não fazer sem o outro. É o que um age, não agir sem o outro. É o ministério de um, não invejar o ministério do outro. É um trabalhar pensando no outro. A irmã Eliana outro dia falou até um negócio bonito, que falou assim: nós somos uma família, a gente se ajuda. Lembra disso? Quando a gente estava separando, né? O que nós íamos fazer para as crianças? Nós somos uma família, nós nos ajudamos. Olha para você ver, se os meus filhos erram, eu não cubro o erro dos meus filhos, eu corrijo os meus filhos com amor, e eu estou do lado deles para fazer com que eles vençam, e eles nunca estarão sozinhos enquanto eu estiver viva, e nem depois que eu falecer, porque Pai, Filho e Espírito Santo estarão com eles. Mas assim, no mundo físico, enquanto eu estiver viva, eles podem estar onde eles estiverem, eu estarei sempre amando, defendendo e cuidando deles. A unidade da igreja tem que ser assim. Aonde a pastora Alexandra estiver, não porque eu sou a sua pastora, é porque nós somos a igreja. Aonde o irmão Carlinhos estiver, nós temos que defender, não é porque ele é o diácono, é porque ele é a igreja. Aonde a irmã Marilene estiver, nós temos que defender, não é porque ela é diaconisa, é porque nós somos uma igreja. Então a unidade, ela trabalha todo mundo pensando igual, todo mundo agindo igual, todo mundo sonhando igual. É o propósito de Deus. Quando existe um propósito dentro da palavra do Senhor, dentro da vontade do Senhor, não tem que ser coletiva. A unidade, ela tem que ser coletiva. E a unidade, ela só é unidade de verdade se houver dentro dela alguns princípios. O primeiro princípio, amor. Olha para quem está do seu lado e fala assim: na unidade precisa ter amor. Isso, deixa eu ver aqui onde que eu anotei. Está lá em João 13, 35, está escrito assim, ó: Jesus disse que o mundo só saberá que somos discípulos dele pelo amor que temos uns pelos outros. Quando você ama, você critica? Quando você ama, você apedreja? Quando você ama, você puxa tapete? Não, pelo contrário. Quando você ama, você defende, você segura, você faz com que a pessoa permaneça de pé, você defende a sua bandeira, você anda junto, você caminha junto. O segundo item, para provarmos que estamos em unidade, fala assim: humildade. Nessa eu quero pegar com mais carinho. A humildade, eu anotei um texto aqui da humildade, que foi Filipenses 2, 3 e 4, que é onde o apóstolo fala que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos e não buscar os nossos próprios interesses. Então nós temos que buscar um interesse comum a todos. Nós temos que buscar algo que a igreja vai crescer, que o grupo missionário vai crescer. Ah, eu quero trabalhar só com um grupo de homens. Não, nós vamos trabalhar com um grupo de homens, de mulheres, de crianças, de adolescentes, de casais. Cada grupo que tiver com ministério de diaconato, nós vamos trabalhar com o ministério de louvor. Todos os grupos têm que crescer. Não pode existir aquele negócio: ah, porque eu sou do grupo de mulheres, elas têm que sobressair a todos. Ah, porque eu sou do diaconato, eles têm que sobressair. Ah, porque eu trabalho na porta, então quem serve a água eu não vou ajudar. Isso não é humildade, porque não existe humildade. A humildade, ela é da seguinte forma: eu faço por você, independente se você vai agradecer ou não. Eu busco e faço por você, independente se você vai reconhecer ou se a igreja vai reconhecer. O importante é que eu sou um com você. E aí eu peguei um exemplo, eu estava vendo um exemplo, uma mensagem, até comentei com o pastor hoje de manhã, que a gente vê os animais. Se você olhar os animais, o bando de animal, quando eles estão juntos, e vem, por exemplo, um leão, uma pantera, um tigre, ou vem um leopardo, para atacar o bando, digamos, de zebra. Está todo o bando andando junto. Ficou um para trás. Quem que a fera vai atacar?
entende que não é válido para a unidade. Porque quando o bando está junto, eles se defendem, eles lutam contra o mal, contra as feras, contra os obstáculos juntos. E ninguém supera a força da unidade. Olha para quem está do seu lado e fala: ninguém supera a força da unidade. E aí sabe o que acontece? A fera vai no que está sozinho, no que está distraído, no que está fora da visão, no que não alimentou junto com os outros. Porque você sabe que só fica para trás quem não come junto, né? Você sabe que fica para trás quem não bebe água junto, né? Porque se todos eles chegassem no poço e tomassem água no mesmo tempo, todos eles sairiam dali e iriam para outro lugar procurar o que comer. Mas se todo mundo bebeu aqui e um ficou sem beber para beber mais tarde, ele vai ficar para trás, porque ele vai ter que beber, e aí ele fica sozinho. Olha para quem está do seu lado e fala assim: todas as vezes que a igreja reunir, eu tenho que estar junto, não posso estar sozinho. Então, existem, eu esqueci como é que fala, quando você agora quer que a sua casa seja a sua igreja, porque eu prefiro não aprender a falar isso. Tem pessoas que acham que não precisam se reunir na igreja. Tem pessoas que acham que é melhor buscar a Deus dentro de casa. Eu vou economizar o dinheiro de passagem, eu vou economizar o meu tempo, eu não preciso ficar encontrando com pessoas. Quem não se relaciona não tem unidade. Quem não está junto não tem unidade. E a unidade, ela é conquistada. A unidade é quando você convive demais com a pessoa, você aprende a amar, respeitar, defender e brigar por ela. Se você não ama, não briga, não defende, é porque você não tem relacionamento. Unidade depende de relacionamento. Eu costumo dizer que eu não importo com o que as pessoas falam de mim, desde que eu não tenha tido relacionamento com elas. Se passa alguém ali na rua e fala: nossa, mulher horrorosa, chata, aborrecida, não estou nem aí. Mas se alguém daqui de dentro falar, me ofende. Porque aqui nós temos relacionamento. E aí quando eu estou aqui com vocês, e se alguém falar de vocês, eu me ofendo. Porque faz parte do meu corpo, faz parte da minha família. A família do Senhor, a nossa igreja. E aí o que acontece? Quando nós temos esse relacionamento, nós começamos a pensar em conjunto. E aí eu contei também para o pastor ontem à noite sobre um vídeo que eu vi. Eu achei um vídeo muito interessante. Aliás, nós compartilhamos alguns vídeos, nós dois. E esse que eu achei interessante, que eles colocaram algumas crianças. Olha o que é humildade. Às vezes a gente não entende o que é humildade e o que é unidade. Colocaram algumas crianças de 4 a 5 anos preparadas para uma corrida. Essas crianças estavam algum tempo sem comer. Foi nesses projetos que o pessoal faz para levar comida para as crianças. E elas estavam, não sei se alguns dias ou algumas horas, sem comer. E aí colocaram um prato de comida na mesa, lotado de comida, só coisa boa, e um tanto de prato vazio. Digamos que tinha 10 crianças, tinha um prato com comida e 9 vazios. E colocaram as crianças e falaram: quem chegar primeiro pode pegar o prato cheio. Gente, aquelas crianças ficaram na posição e todas olhando para o prato. Não, eu vou pegar. E começaram a correr. Agora que falou, pode ir, correndo. A criança que chegou, ela chegou, pegou o prato e ficou sentadinha com o prato na mão e foi chamando todo mundo para vir comer com ela. Deu para você entender? Isso é unidade. Se fosse um adulto, talvez pegava aquele prato e corria para ninguém pegar também, para ninguém provar. Ela não, ela foi chamando. Enquanto não sentou todo mundo, ninguém pôs a mão na comida. Isso é unidade. Isso é um pensar no outro. É um querer o bem do outro. Então, quando nós vivemos em unidade, nós somos assim. Aqui, eu não quero saber o que vocês vão falar. Eu amo a minha igreja. E o que eu quero para mim, eu quero para todo mundo. Eu quero alimentar e quero que todos se alimentem. E você agora, como líder, vai agir assim. Isso, quando nós fazemos aliança entre nós começamos a pensar assim. Quando nós nos aliançamos, quando nós nos achegamos um ao outro, nós fazemos isso. Nós começamos a defender, nós começamos a olhar o lado do outro, nós começamos a
procurar fazer o melhor um para o outro. Então é importante nós entendermos isso. Você vai partir para uma corrida? Você vai correr atrás de alguma coisa? O que é que está passando por sua cabeça? É só para você ou para todos nós? Que a unidade ela é assim. Então quando o Pai, Filho e Espírito Santo eles estão unidos como unidade, eles pensam nos três ao mesmo tempo. E quando eles pensam nos três ao mesmo tempo, eles pensam em nós também ao mesmo tempo. Então nós temos que aprender a ser unidade, não só aqui, mas ser unidade com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quando você vê a primeira lição falando aqui, que nós temos que nos encontrar, saber, né, qual é o nosso caráter, a nossa identidade, você tem que, no final dessa aula, né, no final desse curso, você vai bater no seu peito e falar aqui, eu faço parte da doutrina da Trindade, eu faço parte de Jesus, do Espírito Santo e de Deus, eu faço parte, e tudo que você fizer ou falar, tem que parecer que você faz parte. Todo mundo que olhar para você tem que olhar para mim, é cristão, olha como que ele fala. E só para terminar aqui, eu vou dar um outro exemplo, já dentro da Bíblia, sobre unidade. Quando Jesus foi preso, Jesus estava ali fazendo a oração, chega Judas e os soldados, Judas beija Jesus, Jesus é entregue nas mãos dos soldados e ele é levado preso. E os discípulos eles ficam sem saber o que fazer. Sabe aquela hora que você não sabe o que fazer? Eles não sabiam o que fazer. E aí Pedro, o que Pedro faz? Eu vou ficar lá perto, eu vou vigiar de perto. Vou ver o que está acontecendo com o meu Jesus. E Pedro começa a se aproximar. E tem um pessoal do lado de fora e começa a ver Pedro e fala assim: olha, esse aqui é um deles, é um dos que andava com ele. Ele fala: não, eu não sou. É sim, a sua fala te condena. Deu para você entender? Quando temos unidade, nós falamos igual Jesus, nós vestimos igual Jesus, nós agimos igual Jesus. E Jesus age na ignorância, Jesus age na vingança, Jesus age gritando, como o pastor Fábio falou, reclamando, murmurando. Não, a reclamação, a murmura, a vingança não faz parte do caráter de Deus. Então não pode fazer parte da igreja. Nós somos unidade com Ele. Amém? Vamos colocar de pé, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento para apresentar as nossas vidas em tuas mãos. Eu peço ao Senhor, meu Deus, de maneira grande, de maneira tremenda, que essa unidade, meu Deus, pregada aqui na tua palavra, possa ser algo natural entre nós, que possamos, meu Deus, estarmos unidos, que possamos estar juntos, que possamos, meu Deus, compartilhar dos mesmos sonhos e projetos que o próprio Jesus Cristo teve quando estava aqui na terra. Meu Deus, eu peço ao Senhor, faça de cada um de nós discípulos, meu Deus, que tem do que se orgulhar, que tem, meu Deus amado, manejo da palavra, que possamos agir como Jesus, falar como Jesus, que possamos ser diferentes do mundo e sermos iguais à mansão celestial. Meu Deus, em nome de Jesus, coloque em cada um de nós a sua aliança, coloca diante de nós, meu Deus, a tua graça e o teu poder, para que possamos andar juntos, compartilhar juntos a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.